O que é uma fé tradicional? A fé tradicional é uma fé viva de quem já está morto. Por que ele nos convida a olhar para trás e não olhar para frente? Porque nem eu, nem você, e provavelmente a maioria dos que estão me ouvindo aqui, não vivenciaram o que os pais da fé vivenciaram para fazer com que o evangelho chegasse até nós. Hoje a gente reclama porque o som está alto e o pregador grita. Mas teve gente que cultuou a Deus sentado na lata de tinta, que não tinha som, que não tinha luz, era lamparina de querosene. E nós hoje temos tecnologia, e a diferença entre eles e a gente é que eles tinham Deus. Deus para eles era suficiente. Então a igreja não chegou até aqui por causa desses playboys evangélicos de calça apertadinha. Esses camaradas que não têm chamada, ainda quer fazer agenda. Não, a igreja chegou alguém aqui, de alguém que renunciou à vida para viver o reino. Essa é a nossa referência. Por isso, a palavra que mais se repete na carta aos Hebreus é fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus. Vocês estão aí ou não? É necessário que nós nos acheguemos a Ele e creamos pela fé que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus. O justo viverá pela fé. Uma repetição do livro do Abacuque. Hebreus, capítulo 10. Só que o texto do 10, verso 39 é lindo, porque diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Quem quiser voltar atrás, que volte. Mas se tiver com a camisa da Uma Dipa, ninguém aqui fica para trás. Olha, me ajuda a pregar, gente. Ninguém fica para trás. Entendeu isso? Ok. Associa aqui o verso 7 do capítulo 13 com tudo aquilo que está descrito no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. A fé é tão esquisita que ela não se vê. E ela não pode ser sentida. Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pergunte, o que é isso, pastor? A fé anula o que você vê para te fazer enxergar o que você não vê. Não é trocadilho nem jargão, não. Porque Paulo vai dizer que nós não vivemos vivemos por quê? Então a fé anula a sua visão. Pergunte por quê? Porque a fé não está depositada na tua alma. Porque a alma é a sede das suas emoções. E se a fé não é uma emoção, é uma decisão, a fé está no espírito. Por isso a fé não pode ser uma reação epidérmica. Ui, estou arrepiado, senti. Conversa. A fé decide. Agora, como é que a gente vê a fé? Se só Jesus tem esse registro de vendo-lhes a fé em Marcos capítulo 2. Como é que a fé se vê? Pergunte, como é que se vê a fé? Eu também não sei, porque a fé é abstrata. A fé não tem etnia, não tem sexo, não tem cor. Ela não é gorda, barriguda, deixa eu falar. Ela não é, enfim, ela não parece o meu malvado favorito. A fé não é assim. Mas ela é esquisita. Porque a fé está atrelada à criatividade. Todo crente criativo é um crente que desenvolveu a fé. Aí é por isso que tu não consegue romper e está com ciúme desse crente que está rompendo aí do teu lado. Porque não é todo dia que a gente quebra o telhado para botar um paralítico perto de Jesus. Isso é que é criatividade. Não é todo dia que um baixinho fica em cima de uma figueira esperando Jesus passar. O que é isso? Criatividade. Não é todo dia que alguém rompe uma multidão sangrando 12 anos para tocar em Jesus e quando toca recebe a cura. O que é isso? É criatividade. Não é todo cego que grita filho de Davi. Isso é criatividade. A fé é criativa. Por isso levante a mão direita e diga: eu não preciso de dinheiro, eu preciso de fé. Porque quem tem dinheiro às vezes não tem fé.
Porque o dinheiro não compra a fé, mas a fé traz o dinheiro. Você vai entrar naquela faculdade sem um centavo no bolso. Você vai comprar sem ter R$1 no bolso. Não, vocês não estão aqui hoje. Já preparou a garagem para moto? Já pagou a sua carteira de habilitação? Já preparou para viagem? Já se preparou para a faculdade? Mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem Deus. Deus. Por que eu fiz essa associação? Os obreiros me ajudem. Porque na verdade a expressão lembrai-vos dos vossos pastores, imitai-lhes a fé. Não tem como a gente falar de pastores que imitam, que possa ser referência para a gente, se a gente não entender o que é a fé de quem praticou ela. Porque a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 11 que por ela os antigos alcançaram o testemunho. Mas como que se alcança testemunho se a fé é abstrata? É porque eles creram que o mundo invisível foi o que gerou o que é visível. Então por isso que você não está vendo, porque não está sendo construído aqui. O que vai aparecer aqui é resultado que já está construído. Levante a mão direita e diga assim: Pastor Júnior, a gente não está vendo as 520, mas no céu já tem o nome de todas elas. Diga: daqui até o final do ano vai aparecer. O mundo foi feito daquilo que é invisível, diz o texto. Só que a loucura está aqui, gente. Que a primeira expressão que se usa como referência de fé em Hebreus 11 não é Abraão, é Abel. E Abel foi o que morreu ou que ficou vivo? Abel foi o que morreu ou que ficou vivo? Até isso aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores. Isso é muito doido, né? Mas você vai entender. Por que eu disse isso aqui? Eu já vou começar a terminar. Porque você nessa geração precisa diferenciar tradição de tradicionalismo. O que é uma fé tradicional? A fé tradicional é uma fé viva de quem já está morto. Por que ele nos convida a olhar para trás e não olhar para frente? Porque nem eu, nem você, e provavelmente a maioria dos que estão me ouvindo aqui, não vivenciaram o que os pais da fé vivenciaram para fazer com que o evangelho chegasse até nós. Hoje a gente reclama porque o som está alto e o pregador grita. Mas teve gente que cultuou a Deus sentado na lata de tinta, que não tinha som, que não tinha luz, era lamparina de querosene. E nós hoje temos tecnologia, e a diferença entre eles e a gente é que eles tinham Deus. Deus para eles era suficiente. Então a igreja não chegou até aqui por causa desses playboys evangélicos de calça apertadinha. Esses camaradas que não tem chamada, ainda quer fazer agenda. Não, a igreja chegou alguém aqui, de alguém que renunciou à vida para viver o reino. Essa é a nossa referência. Eu estava ouvindo uma mensagem do Dr. Miles, saudoso Dr. Miles. Ele estava falando sobre o reino de Deus. Sobre o quê? E ele me deu uma pancada na mente. Ele disse que em oração ele pediu ao Espírito Santo uma mensagem. E o Espírito Santo veio no coração dele dizendo: o que você vai pregar? E ele disse: eu vou pregar sobre o evangelho. Aí o Espírito Santo pergunta para ele: mas que evangelho você vai pregar? Ele disse: o evangelho de Jesus. E o Espírito Santo disse para ele: esse é o problema.
que vocês pregam o evangelho de Jesus, mas não o evangelho que Jesus pregava. A gente está preocupado em aparecer. E a nossa meta aqui não é aparecer. Vocês não estão aí, gente. Porque o texto diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai. Então, se eu disser para você que por causa da fé tu vai perder algumas coisas, se eu disser para você que a fé não é só conquista, mas ela perde também. Porque o problema não é você perder o que você tem, é você não se perder do que você é. Porque tem gente que depois que perdeu, ficou com essa carinha de maracujá murcho. Tô doente, tô dodói, não vou pro culto. Olha para alguém e diga para ele: para de palhaçada. Você é melhor do que isso. Ninguém vai ter pena de você. Porque a fé só se ativa quando a tua vida está de cabeça para baixo. Então a tua vida está dando certo, não é quando o mundo está te aplaudindo, é quando o mundo está te avaiando e você continua olhando para... Alguém está vivo aqui ainda não? Madipo ou não? Lembrai-vos dos vossos guias, porque eles deixaram para nós um legado. Eu não sei se eu já disse isso aqui alguma vez, mas vou dizer. A gente repete o louvor, não vai repetir mensagem? Escuta isso aqui. Entrevistaram um diplomata brasileiro acerca do Prêmio Nobel da Paz. Porque o Brasil, diferente de várias nações, é o país que tem mais indicações. São mais de 150 indicações ao Prêmio Nobel. Mas o Brasil não tem um troféu, uma medalha, um diploma. E esse diplomata faz parte da mesa diretora, do conselho do Prêmio Nobel. Entrevistado por esse repórter, ele disse: mas por que o Brasil tem tanta indicação, mas não tem nenhum prêmio? E o diplomata disse: é porque o Brasil é a única nação que mata os seus heróis. Dá um sorriso. Tem muita gente boa que não está entre nós, mas que produziu vivo dentro da gente. Então eu julgo necessário te fazer: por favor, não mate quem Deus levanta. Porque você não consegue saber e dimensionar o nível de referência que essa pessoa pode ser. Vocês estão aí ou não? Se o Brasil é o único país que mata os seus heróis, que dirá a igreja brasileira? A igreja brasileira levanta as suas estátuas, os seus heróis, levanta os seus bezerros de ouro, e a nossa juventude está capengando. Em alguns lugares os jovens estão dispersos. E um ajuntamento desse de jovens aqui, isso é quase um milagre. Por quê? Referências erratas. Se você quiser ouvir qualquer tipo de mensagem, abra sua internet no YouTube, e você vai ver um pastor fumando um charuto, comendo bacon e dizendo: Jesus é o cara. E gente defendendo esse tipo de prática. Porque quem prega sobre arrependimento já não é mais referência para ninguém. A gente quer um evangelho light, que não produz fé, produz satisfação. Porque a gente quer vir para a igreja ficar satisfeito. Como diz Hernando Dias Lopes: o pregador é o verdureiro e o crente é o freguês. Não é isso? Olha para trás e lembra de gente que caminhou 50 quilômetros de bicicleta para servir a ceia para uma família, mas não reclamou que estava a pé. Dá um sorriso aí. Você tem essas roupinhas bonitinhas, e eu estou vendo algumas meninas aqui com os vestidos legais, e antigamente nem a cor que você colocou no seu cabelo podia, nem a saia que você está usando podia, nem mexer no cabelo podia. E hoje você tem essa liberdade e fica com essa carinha dizendo: eu não estou sentindo Deus. Imitai a fé desses pastores. Agora segura, respira. Porque se a fé tradicional é boa, o que significa o tradicionalismo? É a fé morta de quem está vivo.
Porque tem gente no meio da gente que parece o 12º apóstolo de Jesus, que deixou Satanás entrar nele. Agora dá um sorriso, olha para esse irmão, diga para ele: não desanima, sustenta a bronca, sustenta a perseguição, sustenta o fogo, porque o que você suporta aqui é que vai determinar onde você vai chegar depois. Eu sei que tem um montão de gente que é mau caráter, mas isso é 2% da igreja, porque 98% da igreja é de gente boa, de gente fiel, de gente crente. Então dá um sorriso. A falta do caráter de alguém não pode definir a tua intimidade com Deus. Eles ficam na fofoca, na mentira, o problema é deles. Você, eu vou para o céu, eu vou para a glória, eu vou adorar, eu quero Deus. Sorria. Vacina teu irmão, diga: tem gente viva com a fé morta. Diga para ele. Diga então: seleciona as suas conexões. Diga: tem gente que se você perder não vai fazer falta na tua vida. Tá vivo, mas só pensa na balada. Tá vivo, mas só pensa no Exalta Samba. Tá vivo, mas só pensa na Ludmilla. Tá vivo com um pé aqui, outro no mundo. Mas tem gente que quer glória. Tem gente que quer batismo. Tem gente que quer fogo. Desconecta. Abra os braços e abraça a fé. Diga: eu abracei a fé. Diga aí: a fé fez questão de quebrar a marcha ré do meu carro espiritual. Agora a marcha é só para frente. Não tem como retroceder mais. Sai, semana. Eu vou sofrer, mas até o meu sofrimento é outro nível. Porque depois eu vou receber a coroa.